grande parte do meu trabalho de uma forma que eu ainda não fiz, porque o livro, quer queiram, quer não, nós somos das ciências agrárias, que há um certo paralelismo entre as ciências biológicas, digamos assim. Para mim, o livro é sempre um ser vivo. É um ser vivo porquê? Porque tem progenitores e começa de repente a ser gerado, não num útero, propriamente dito, mas num útero mental, e acaba por ser, desculpem o termo, acaba por ser um evento, e é parido. E sendo parido, por sua vez, à mercê da vivência que tem, transforma-se num ente um bocadinho diferente dos progenitores. Eu fico um bocado emocionado por não perceber como é que em Portugal, um país tão grande e imenso, há um município que para nós, desculpem, eu sou do continente, não sei o que é que esta frase representa para vós, mas eu que já é a terceira ou quarta vez que venho a São Roque, emociona-me ver que Portugal tem pessoas assim. Em certa medida, nós vivemos um bocado na vulgaridade do mundo. Hoje confunde-se armazenamento de conhecimento com sabedoria, e nós hoje cultivamos um bocado, na minha perspectiva, uma certa vulgaridade e da transmissão do pensamento. Fisicamente, o livro o que é? É uma vontade que nasceu há cerca de 400 dias, que teve uma pequena intenção, alguns em 2019, portanto há 6 anos, com 2 pequenos textos, e que teve um enzima, um fermento, que lhe acabou por dar uma expansão estrondosa, que no fundo é um ato de amor, que aconteceu entre mim, entre o Emanuel Veríssimo, entre o Sr. Presidente da Câmara de São Roque, e uma manifestação que já vem desde os anos 40, do tempo de outra senhora, com origem no nosso colega que se chamava Aires Carlos Sá Nogueira, que inventou e transportou para dentro dos regentes agrícolas o famoso dia 10 de junho, que já teve várias utilizações de índole política, mas que paralelamente sempre funcionou como o dia da classe regente agrícola. E um dia eu propus-lhe ele fazer cá o 10 de junho, que é um tema francamente explicado ali, e eu, quando vim aqui ao 10 de junho, senti que não estava em São Roque e que não estava nos Açores, que estava em Portugal. E o meu problema para mim é que, tendo eu nascido há 70 anos, tendo o meu avô, que na altura era gerente em Braga, do Banco de Portugal, vindo para os Açores, com os filhos, um dos filhos dele era a senhora que depois seria minha mãe, e ele veio para os Açores 2 vezes para subir na carreira. E o meu avô era meio malucado, com todo o respeito pelos nossos avós, porque era radioamador, era gerente, na altura a Praça de Guimarães era das maiores praças comerciais de Portugal, e eu ia com ele, fugia da escola para tentar ir com ele, porque ele saía muito cedo do banco, e eu achava que ele era uma espécie de rei, não vou ser ricos. Nós íamos na rua de Santo António, e as pessoas atravessavam a rua e tiravam o chapéu ao senhor governador do Banco de Portugal, que ganhou esse estatuto porque veio 2 ou 3 ou 4, veio 2 vezes para os Açores. A minha mãe, por exemplo, formou-se no Liceu Garcia da Horta, Antero Quintal, e foi das melhores alunas, desculpem a vaidade, ela tem 100 anos, não me leva a mal, recitou na récita final do ano um poema do Antero Quintal. E toda a vida
desculpem, eu preveni sobre o versículo, porque eu sou uma pessoa emocional a falar e que não consigo trazer cábulas ou sentar-me, porque eu só consigo falar com emoções e só consigo envolver-me com as pessoas que eu acho que há uma espécie de transferência de uma certa amizade e de uma certa comunhão, de um certo mundo em que todos vivemos. Porquê? Porque liguei sempre a minha vida a várias instituições de índole profissional. Por exemplo, os professores. Os professores, enquanto entidades, são os responsáveis um bocado por grande parte da nossa educação. E naquele tempo, na sociedade e no país onde eu vivi, na sociedade de Domingos, da Holanda, nós éramos adultos aos 12 anos. Meu pai morreu, eu tinha 12 anos. E eu fui metido numa escola agrícola e aprendi a ser adulto ali, com a seguinte ameaça: se chumbares, vais trabalhar. E este tipo de Portugal está um bocado metido debaixo do tapete. Parece que as pessoas têm vergonha das suas origens. Ninguém fala de Moçambique, ninguém fala de Angola, ninguém fala de Timor, ninguém fala disto, ninguém fala da nossa vida. E isto foi sinceramente a minha vida e é o impulsionador da vida que eu, apesar de 70 anos, tenho direito a que se publique, e foi a vida que eu tive. E não tenho vergonha dela. Eu não tenho vergonha de ter andado no exército português e ter jurado bandeira. Pronto. Este tema fica arrumado. E aquele livro é o testemunho do temor que nós tínhamos da tropa, da faca que tínhamos apontada ao pescoço, de se chumbássemos temos que ir trabalhar, ou então éramos incorporados no exército. Isto para mim é mentira. Eu não tenho vergonha de dizer isto. Pronto. Fora disso, o livro foi construído com base num inquérito que seria a peça estrutural de quase todos os textos, com maior ou com menor divergência, mas é uma homenagem sincera, sem vergonha, ao país que somos e às pessoas que somos, e aos professores que tivemos, e aos professores que marcam indelevelmente, como agora se diz, o futuro deste país. Sem professores, o país não se vai desenvolver. Não se vai desenvolver tanto como se tem desenvolvido. E agora vou passar para o futuro, porque tento sempre viver numa perspectiva de trabalho futura. Vai sair em 2027, com certeza, Memórias 3. Portanto, convido, se alguém aqui está na sala ligado a esta temática, a enviar textos com o endereço que vem no fim. E da parte em si de construir o livro foi tão bem explicada por Sr. Garcia que eu pouco posso dizer, porque no fundo fiquei abismado com uma pessoa que dedicou tanto trabalho a ver este livro. Nasceu sinceramente de um sonho entre nós, que grande parte está aqui. Todavia, há um compromisso que eu tenho com aqui o município de São Roque e que gostava de assumir perante esta pequena assembleia e esta mesa, que são alguns compromissos de índole de gratidão, sinceramente. O livro que deu, a pintura que deu origem à capa, que é uma pintura do Espiga Pinto, vai ser entregue à Câmara, ao município de São Roque, para ser exibida e exposta onde eles pretenderem, e é muito provável que, enquanto nós pudermos e esta associação existir, nós estamos a receber muito espólio de associados que já faleceram através dos herdeiros, e temos uma quantidade gigantesca de livros ligados à temática agrícola e reflexamente
qualquer pessoa, hoje existe um fantasma que as pessoas não leem, que não escrevem, é mentira. Hoje acho eu que se escreve muito mais relativamente ao que se fazia antigamente, mas eu sou confrontado com frequentes nomeações de herdeiro, passa a ser fiel depositário de muitas bibliotecas de colegas nossos. E era a minha intenção, eu já falei com a Biblioteca Municipal de Santarém, e é a minha intenção transformar, se possível, e se a Câmara um dia puder fazer isso, eu acho que as ideias que são mais, aparentemente, impossíveis, são às vezes as mais fáceis de praticar. E eu hoje estou a viver um dia mágico. Posso-vos confidenciar que tive um dos melhores jantares da minha vida. E ainda por cima, podia ir à casa de banho e não me lembro quem pagou a conta. Bebi vinho branco de São Roque, a melhor carne do mundo, que o senhor que a grelhou veio lá dar uma explicação muito elaborada, tinha um cruzamento com o Angus. O que é certo é que aquilo é as melhores carnes do mundo. E vocês têm a paisagem mais fantástica de Portugal e se calhar do mundo, e mantenham-na. Portanto, o que é que eu queria tentar oferecer à Câmara de São Roque? Que todos os livros, com dignidade, não é mandar para cá um papelucho qualquer, todos os livros da biblioteca que os amigos da Escola Agrícola venham a ter, repetidos, que sejam mandados para aqui e que a Câmara de São Roque passe a ser um fiel depositário do património dos regentes agrícolas. Porque, ao respeitarmos esse património, estamos a respeitar a vivência dos nossos avós e a preservar o nosso futuro. Portanto, queria publicamente assumir esse compromisso. Obviamente que vai ser um trabalho que não é de 6 meses nem de 6 anos, é um trabalho para o futuro, mas podem-se ter a certeza que, se tudo correr bem, da nossa parte, vamos fazer isso. Sr. Presidente, entretanto, um bocado à mercê, quem deu o chute final para a concretização deste livro foi um dia recebermos dois telefonemas, praticamente à mesma hora, do Domingos e do Veríssimo, que a Câmara de São Roque tinha previsto um grande patrocínio do livro. E foi nesse momento que se deu a explosão do livro e todos sentimos que ele ia acontecer. Por alturas, de janeiro ou fevereiro deste ano. Temos a agradecer isto. Desculpem eu não falar muito do livro, porque aquele senhor copiou, o Sr. Dr. Garcia, e trouxe exemplarmente a radiografia exata de como é que o livro foi construído e o que é estrutural para ele, e seria maçudo eu falar disso, mas eu, entretanto, queria, posto o que é que o livro era, como mero rodapé do Sr. Dr. Garcia, eu queria oferecer uma pequena lembrança a vários elementos que ajudaram a construir este livro. Na nossa associação nós temos 3 tipos de sócios, mas para o caso agora há 2 classes. Há o sócio fundador, que é um indivíduo que forçosamente é regente agrícola e que hoje ou daqui para o futuro vai construir qualquer coisa de útil para o ideário desta associação. Isso é o sócio fundador. O sócio honorário é uma pessoa que nunca tendo sido regente agrícola, do mesmo modo ajudou a construir esta associação. Pode ser ontem, pode ser hoje, quando é reconhecido, ou pode ser amanhã, no futuro, por qualquer obra que faça, seja ele que pessoa for, desde que seja da sociedade civil. Portanto, eu queria, em primeiro lugar, entregar ao Sr. Luís Filipe Silva o primeiro título de sócio honorário número 16. Ele vai receber depois uma certidão desta nomeação, que é assinada por 20 associados. Por favor.
sócio honorário dos amigos da escola. Mas muito obrigado. No repto que aqui deixou, vai ser contar por visto comigo, enquanto aqui estiver, para o Obrigado. Tem mais, também o sócio honorário número 19, o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, o Sr. José Manuel Bolieiro, que no fundo, alguns na pirâmide, também teve muita importância para este ciclo afetivo que aqui aconteceu. Já agora dedicatório, que é engraçado. É do Sr. Presidente também. O senhor já agora está aí, importa-se ler o seu título. Sim. Eu não estou sussurro. Os amigos da escola agrícola, sócio honorário número 16, Luís Filipe Silva, Presidente do Coimbra. Obrigado. Isso é dele. Isto faço fiel depositário, se o senhor faz entregar, José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo Regional. muito obrigado, que escreveu aquele artigo. O senhor não, houve aqui um que fez da Gazeta, mas esteve lá na homenagem. Doutor Eduardo Freitas, brilhante explicador dos agentes agrícolas nos Açores. Pronto, agora o Sr. Presidente já tem. Muito obrigado. Obrigado. Primeiro podia mudar tudo. Senhora Ana Silva. Da cá dos vizinhos, uma mulher bonita. Sócio honorário número 18, Nalgério Batista Peixoto, escultor da paisagem. Muito obrigado. Todas estas festarolas, todos estes eventos, eu que já participei em tantos, desculpe eu pôr os valores em cima da mesa, provavelmente muita gente em Santarém dirá que eu estou rico com estes eventos. Disto, por exemplo, está na moda e tem um certo glamour e fashion dizer-se mal dos políticos. Eu acho que não. Acho que o país está muito melhor. Os desgraçados nós não fossem o trabalho deles. Mas o mundo é feito de pessoas que não andam à procura de medalhas. O mundo é feito de pessoas que sonham e que transportam para o futuro os êmbolos emocionais que receberam do passado através dos pais e dos professores e da sociedade onde estavam. E normalmente essas pessoas, as que mais valem, são as que menos se mostram como valorosas, que é o caso do Sr. Rui Silva, que é um anónimo, que ninguém sabe o que é que ele vive. Sinceramente, o senhor trabalha afincadamente para a Associação dos Amigos da Escola Agrícola, mas olha que se eu for o patrão e o presidente da associação, o senhor vai à falência depressa. Eu não sei sequer se um dia vou beber um café e o senhor já me pagou o café. Importa-se chegar aqui, se faz favor. Sinceramente, o senhor merecia muito mais, mas eu digo-lhe uma coisa. Tudo que eu dou é tudo que eu lhe posso dar. Mas o senhor merecia muito mais e desculpe isto. Importa-se ler isto. Os amigos da Escola Agrícola, Rui Silva, o melhor fotógrafo do mundo. Agora o António Domingos. Eu? Obrigado. Eu não conhecia o António Domingos aqui, embora ele tivesse andado, foi em simultâneo, sim, em 77,
e ele saiu em 78, mas eu não me lembro dele porque ele na altura era bastante mais gordo. E tinha muito menos cabelo. Agora está, como veem, numa dieta, está do meu género. As pessoas, quando lidam umas com as outras, calcam sempre o caráter que trazem. E o Domingos foi, à semelhança da minha ex-sogra, que foi das mulheres que mais felicidade me deu. É tradicional nós dizermos mal das sogras, mas eu, francamente, eu tive uma grande sogra durante 36 anos. Foi uma senhora que cuidou de mim como se eu fosse filho dela. E devo-lhe muito. Ele não é minha sogra, por razões do tempo, mas ele fazia-me uns telefonemas muito semelhantes aos da minha sogra. Era: então, afinal, quando é que os livros chegam? Então, afinal, ele fazia-me as perguntas em que eu nunca lhe menti, mas digo-lhes sinceramente que ele agora está pelos ouvidos. Eu nunca lhe disse a verdade. Eu percebi isso. E ele fingia que eu não percebia, que ele tinha percebido, que eu tinha percebido, que ele tinha percebido, que nada daquilo era verdade, mas a seguir, ele no dia a seguir tinha lá de me voltar a telefonar a fazer a mesma pergunta, a ver se eu entrava em contradição. Importas ler isto? Obrigado. Os amigos da Escola Agrícola, sócio fundador número 18, Chivinguiro, Coimbra e Santarém no coração. Obrigado. É verdade. Eu esqueci-me de dar uma explicação, é que isto era distribuído por ordem alfabética. Para não ter mais complicações de ordem institucional, respeitei com a devida vénia as minhas obrigações institucionais, estatutárias, que se vivem no país, e regras de boa educação, e depois entrei na desorganização organizada dos regentes agrícolas, que foi sempre uma democracia. Para mim, a democracia é a definição perfeita das pessoas que estão de acordo comigo, que têm razão, e das outras. Sinceramente, sempre fui um grande democrata, tenho uma costela enorme. Ou pensam como eu, ou então estarão errados eventualmente. É democrata não praticado. Portanto, chegamos à letra E e eu chamava-o Emanuel Veríssimo. Isso não é, para nós somos muitas estudas. Importas ler isso? Eu confesso que nunca li. Os amigos da Escola Agrícola, sou-se fundador número 17, Emanuel Veríssimo, o mais maluco que nós. Por culpa dele é que eu estou aqui. José Gabriel. Vai. Este azulejo é o único que, em simultâneo, eu, José Gabriel, conheço mal, foi um dos elementos da comissão que fez essa organização espantosa do 10 de julho de 2024, que vão-se lixar. Vocês do PIC são danados para trabalhar. Fiquei abismado. José Gabriel, sinceramente, os meus agradecimentos, o teu trabalho, importas ler isso? Dos amigos da Escola Agrícola, sou fundador número 21, José Gabriel, grande amigo nosso e do engenheiro Barroso. A senhora Noémia Cunha. Importa-se de cá 2 beijinhos, que eu mantenho a regra, e não gosto muito de missa, é 2 beijos. Porque agora está na moda dar só um. Os amigos da Escola Agrícola, António Maria, sócio honorário número 17. Acho que se rifas por causa do cliente. O senhor Raul Brum está aí.
Sim, senhor. Ronzinho, importas-te ler? Amigos da Escola Agrícola, sócio fundador número 20, Saúde 1, os pássaros comem as ruas todas. Estamos sempre a dizer isto. Já lá em Portugal, então tens problemas. E pá, os pássaros andam a comer as ruas todas. Estou farto de adorar os gajos do ambiente, pá, eu fico sem luvas, eu ando desesperado. Sr. Rolando, está aí. Pronto, isto é eu. Isto pá. Os amigos da Escola Agrícola são o fundador número 19, Roberto Cabral, distinto. Eu não tenho os olhos. Está inscrito, não tem nada. Distinto historiador dos agentes agrícolas. Vai colaborar no Memórias 3, que eu gosto de ir à pesca. O Sr. Luís Silva importa-se, tem aqui um Vai fazer uma casa de banho. há segredos, deixe-me só fazer aqui uma preparação. Há segredos, vocês não são nenhumas crianças, está ali só uma. Há segredos que se contam a toda a gente, há boatos que são segredos que se contam a uma pessoa só de cada vez, e há outras definições que seriam complicadíssimas agora explicar. Nem de propósito, este azulejo provavelmente foi feito há uns 40 dias. O Sr. Luís Silva importa-se ler. Os amigos da Escola Agrícola, Praça Zeca Simas, localidade sentimental dos regentes agrícolas, número 6, São Roque do Pico e edificações. O que é a localidade sentimental? É que o primeiro é a Escola Agrícola de Coimbra, que foi a primeira. A segunda é a Escola de Regentes Agrícolas de Santarém. A terceira é a Escola de Regentes Agrícolas de Évora. A quarta é a Escola de Regentes Agrícolas de Xiringueiro. A quinta é a Escola de Vila Peri. E de certeza que São Roque do Pico, enquanto um regente agrícola for vivo, vai ser transformada num local de peregrinação. Pronto. Olhem, eu tive a sorte de ter o Sr. Dr. Garcia a facilitar-me a vida. Foi o único ponto escrito, ou melhor, oral, a que eu vim, em que alguém fez o trabalho muito melhor do que o que eu seria capaz de fazer, sinceramente, porque o senhor olhou para isso com um espírito douto e de índole científica, que eu não tenho preparação para isso, e eu até agora ainda não consegui olhar para esse livro enquanto leitor. É como um empreiteiro que faz uma pirâmide de Gizé, tem lá um grande faraó, mas pôs para lá uns ossos. Eu sou isso. E o senhor disse, não, está aqui o faraó tal. E eu garanto-vos que estas pinturas que são o percurso da vida dele. E o senhor definiu isso de uma forma brilhante e excelente. Tenho de agradecer isso sinceramente. Muito obrigado.